Olá, turma. Bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Economia Política Clássica, disciplina optativa oferecida pelo Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto. Eu, como vocês sabem, sou o professor Ricardo Luiz Chaves Feijó. Esta é a nossa 27ª videoaula, continuação da exposição do livro 1 do Capital. A gente está fazendo uma exposição bastante sumária a partir do 5º capítulo do livro 1. Né, os 4 primeiros capítulos a gente fez uma exposição, ofereceu uma exposição muito mais detalhada. Na última videoaula, vimos tratando da lei sobre a queda tendencial da taxa de lucro. Nós, inclusive, deduzimos uma fórmula que mostra que a taxa de lucro ela é proporcional à taxa de exploração e é inversamente proporcional à composição orgânica do capital, que é a relação entre a mais-valia e o capital variável. Perdão, que é a relação entre o capital constante e o capital variável. A relação entre mais-valia e capital variável é a taxa de exploração. Então, aumentando o capital constante em relação ao capital variável, processo associado à introdução de meios de produção, de maquinário, etc., aumentando a chamada composição orgânica do capital, as taxas de lucros tenderiam a cair. E aí nós vimos no final da última videoaula os vários estratagemas que o capitalismo utiliza para sustentar as taxas de lucro ao longo do tempo, para compensar esse efeito de queda da taxa de lucro associado ao aumento da composição orgânica do capital. Então, vimos que a taxa de lucro pode ser sustentada pelo aumento da taxa de exploração, pela queda do nível de salário, inclusive acima do valor da força de trabalho, né? O salário se estabelece abaixo do valor da força de trabalho e assim por diante. Tudo isso foi apresentado na última aula, em que terminamos falando do imperialismo, ou seja, da tendência do capital a se expandir, a se implantar em regiões, em colônias, né, em países menos desenvolvidos, onde a mão de obra pode ser mais explorada, como uma maneira de sustentar essas taxas de lucro. Então, estávamos falando da expansão de mercado. O capitalismo necessita de um mercado sempre em expansão para elevar as taxas de mais-valia e, com isso, as taxas de lucro. Surge, portanto, a possibilidade de explorar trabalhadores do mundo inteiro, fazendo com que o capital variável caia pela queda de salários, né, levando assim a taxa de exploração, ou seja, o coeficiente S sobre V, a razão entre a mais-valia e o capital variável, ou seja, o capital que emprega força de trabalho. Continuando a exposição dos demais capítulos que compõem o livro 1 do Capital, vamos lá para o capítulo 12. Tá? Vamos examinar os capítulos da seção 6, tá? Seção que trata o salário, que vai do capítulo 12 ao capítulo 20. Perdão, do capítulo 17 ao capítulo 20. No capítulo 17, Marx trata das variações na relação da grandeza entre a mais-valia e o valor da força de trabalho. No capítulo 18, o salário por tempo. No capítulo 19, o pagamento por empreitada. E no capítulo 20, Marx comenta a diversidade nacional dos salários entre as diferentes regiões da Inglaterra e do Reino Unido e os diferentes empregos. Na seção 7, ele analisa o processo de acumulação do capital. Essa é a última seção que compõe o livro 1 do Capital. Vai do capítulo 21 ao capítulo 25. Então, o primeiro capítulo, reprodução simples, depois transformação de mais-valia ou mais-valor em capital. Aí tem um longo capítulo 23, né, a lei geral da acumulação capitalista. Depois o capítulo 24, assim chamada acumulação primitiva. E, finalmente, um curto capítulo chamado A Teoria Moderna da Colonização. O capítulo 24, ele fala de todo o drama, né, da vida dos trabalhadores, como o capital submete o trabalhador urbano e rural a uma condição de vida degradante, com salários de fome, né, salários muito baixos, ou condição de vida precária, moradias precárias, né, o capitalista tenta impor uma jornada de trabalho enorme, né, extenuante,
contrata mulheres, contrata crianças, né? Busca contratar uma mão de obra mais barata, como as crianças ficam prejudicadas na escola, porque tem que trabalhar precocemente. Então, Marx apresenta esse cenário dramático, tá? Nesse longo capítulo, sobre a lei geral da acumulação capitalista, então ele trata de sensibilizar o leitor com esse drama. Muitas vezes não é um escrito da própria lavra dele, não é Marx que escreve. Ele cita muitos relatórios de comissões parlamentares de inquérito, relatórios de inspetores de fábrica, e tenta passar esse salário numa construção literária muito bonita, muito charmosa, o livro é muito bem escrito, excelente tradução pela editora Boitempo, tá? Então, uma leitura que requer, claro, do leitor capacidade de leitura, né? Aquele leitor acostumado a ler as grandes obras, né, da literatura, né? Um leitor de Moby Dick, por exemplo, né, que pega um livro volumoso e enfrenta e vai até o final. Então tem que ter um certo fôlego, uma certa predisposição a caçar esta baleia, que no caso é o Capital de Karl Marx. E tem que ter muita persistência e gostar de leitura, tá? Para repassar todos os relatórios e adentrar nesse mundo do século XIX descrito por Marx. É basicamente isso que ele oferece. Esse último capítulo, sobre a teoria moderna da colonização, ele discute um assunto curioso, que nas colônias ricas, como nas 13 colônias da América do Norte, muitas vezes falta trabalhador, porque a maioria dos colonos consegue um trabalho por conta própria. Eles têm terra, têm recursos naturais, então eles não querem trabalhar para um patrão, né? Então o capital tem problema de recrutar mão de obra nessas colônias ricas, né? Então Marx discute isso, que ele chama de teoria moderna da colonização, né? Então ele refuta os autores que tentam apresentar alguns incentivos, né, para que a mão de obra compareça ao mercado, tá certo? À disposição do capital nas colônias ricas. É uma discussão interessante que ele faz nesse último capítulo do livro 1. Vamos repassar algumas ideias exploradas, né, e desenvolvidas no livro 1 do Capital. Então tem essa tese de que os salários são mantidos no nível de subsistência. Como eles são mantidos assim, né? Como explica os salários nesse nível? Marx não aplica a teoria da população de Malthus, como fez Davi Ricardo, que também tinha a teoria do salário de subsistência, mas aí tinha um mecanismo demográfico malthusiano, tá? O Marx vai dizer que a lei que comanda o crescimento da população é condicionada historicamente, depende do modo de produção. No caso, a lei do capitalismo depende do modo de produção capitalista. Então, a teoria da população malthusiana, universal e a histórica, que inclusive depois Darwin aplicou essa mesma teoria no reino animal, não se aplica na explicação, tá, da variável demográfica, do crescimento demográfico, tá, entre homens, tá? Marx escreve: todo modo de produção histórico especial tem suas próprias leis especiais de população, historicamente válidas apenas dentro de seus limites. Então tem que se buscar uma lei da população de cada modo de produção. Então não é a lei malthusiana, é a lei do capitalismo. E o que faz o capitalismo? Ele mantém sempre uma reserva de trabalhadores desempregados, tá? Então, junto com o processo de acumulação, essa é a tese, tá? O capitalismo sempre consegue encontrar um excesso de trabalhadores. Ele sempre tem uma massa flutuante de trabalhadores que migra de um setor a outro da economia e que se oferece ao capital, de forma que o capital sempre pode contar com um excesso de trabalhadores, porque há uma permanente reserva de operários, o que acirra a concorrência entre eles, a concorrência entre os próprios trabalhadores, e rebaixa o salário até o nível de subsistência, ou até abaixo da subsistência, como Marx descreve em várias passagens do livro 1 do Capital. Vamos voltar ao capítulo 23, que trata da Lei Geral da Acumulação Capitalista, onde Marx faz um relato dramático da condição de vida precária dos trabalhadores. Vamos ver. Escreve ele: o exército industrial de reserva será mais numeroso na medida da riqueza social, do capital empregado, da extensão e da energia de seu crescimento. À medida, então, que a massa absoluta do proletariado e a força produtiva de seu trabalho se tornam mais consideráveis. Como as causas que desenvolvem a força expansiva do capital trazem a disponibilização da força operária, a reserva industrial deve aumentar com as progressões da riqueza. Então, a riqueza cresce, o capitalismo se desenvolve e gera mais miséria, tá? Porque está sempre gerando uma reserva industrial de trabalhadores, uma reserva de um exército de desempregados que pressionam os salários para baixo.
Então, apesar de aumentar a capacidade produtiva, o poder de geração de riqueza, o Marx tem essa tese, né, que a miséria cresce ainda mais quanto maior a capacidade de produção de riqueza. O que parece aparentemente paradoxal, e é paradoxal mesmo. Né? O Marx tem essa tese que ele deveria demonstrar isso teoricamente, embora ele apresente esse cenário dramático da condição de vida dos trabalhadores britânicos do século XIX. Ele chega a comentar dos franceses, dos holandeses em algumas passagens, mas basicamente a documentação é toda em cima de relatórios, né, sobre a condição dos trabalhadores britânicos, principalmente a Inglaterra, mas fala muito do trabalhador escocês também, do irlandês, e assim por diante. Tem uma parte toda dedicada ao trabalhador irlandês, então vale a pena ler esse capítulo. Tá? Mas essa tese, né, teórica, ele não consegue demonstrar que o aumento de riqueza produz sempre a pobreza, que não é uma coisa que se esperaria. Né? Então, se aumenta a capacidade de produção de riqueza, por mais que essa riqueza fique concentrada, é de se esperar que ela acabe beneficiando a todos. Mas isso não ocorre no capitalismo por esse estranho mecanismo que Marx identifica, né? Que ele é sempre capaz de produzir a população trabalhadora em excesso, por uma lei da população específica do capitalismo, que não é uma lei malthusiana. Então, a acumulação de capital se faz acompanhada de uma população excedente de trabalhadores que, não conseguindo emprego, irão compor um exército de operários de reserva, vivendo abaixo do nível de subsistência. A concorrência entre os que conseguem uma colocação comprime as taxas salariais até o nível de subsistência. Então, a própria concorrência entre os trabalhadores disputando emprego reduz as taxas salariais até o nível de subsistência ou inclusive, abaixo desse nível de subsistência. Bom, vamos à questão da aula. É a seguinte. Dada a duração e a intensidade do trabalho, como varia a mais-valia, ou mais-valor, em razão da produtividade do trabalho? Vejamos essa passagem do professor Aron comentando esse capítulo 23 do livro 1 do Capital. A superpopulação operária deve aumentar ao mesmo tempo que a riqueza. Uma tese que nós já vimos, né? O que leva já a uma combinação entre o aumento da produtividade, do volume dos bens, e o aumento da miséria. Então, esses bens ficam concentrados, né? Eles servem às necessidades, basicamente, principalmente, dos próprios capitalistas, né? E os trabalhadores ficam à míngua, né? Aumenta a miséria com o aumento da produtividade e da riqueza. Um resultado paradoxal. Vejamos algumas passagens de Marx que reforçam essa tese sintetizada pelo professor Aron. Marx escreve: a grandeza relativa do exército industrial de reserva cresce, então, ao mesmo tempo que os recursos da riqueza. Mas, quanto mais esse exército de reserva cresce em comparação ao exército ativo do trabalho, mais aumenta a superpopulação consolidada, excedente de população, cuja miséria é inversamente proporcional aos tormentos de seu trabalho. Então, a população excedente miserável e submetida a um trabalho cada vez mais difícil. Escreve Marx: quanto mais cresce essa camada de Lázaros, ou seja, de miseráveis, Lázaros da classe assalariada, mais cresce também o pauperismo oficial. É essa a lei absoluta geral da acumulação capitalista. Então, a lei da acumulação capitalista, né, que intitula esse longo capítulo, é essa. Né? É aumento de produtividade, aumento de produção de riqueza, e ao mesmo tempo aumento da miséria, do pauperismo. Marx escreve: a ação dessa lei, como outra qualquer, naturalmente se modifica por circunstâncias particulares. Como tradicional entre os economistas clássicos, a lei apontada pela teoria é uma lei de tendência. É uma lei que descreve as forças que devem prevalecer no longo prazo, a tendência na trajetória da variável, digamos assim, mas que pode ter movimentos contrários no curto prazo. Tá? Causas perturbadoras pode fazer com que a variável se desvie da tendência de longo prazo. Tá? E o Marx aponta para essa possibilidade. Tá? Circunstâncias particulares podem postergar e modificar no curto prazo a ação dessa lei, que é a lei da crescente miséria dos trabalhadores com o acúmulo do capital. Basicamente, essa lei. Essa é a lei geral da acumulação capitalista. Outra passagem de Marx nesse livro. Compreende-se, então, toda a tolice da sabedoria econômica que não cessa de pregar aos trabalhadores que adaptem seu número às necessidades do capital. Como se o mecanismo do capital não realizasse continuamente essa combinação desejada, cuja primeira palavra é criação de uma reserva industrial, e a última, invasão crescente da miséria até as profundezas do exército ativo do trabalho, peso morto do pauperismo. Essa é a tese de Marx. Né?
ok? Porque numa visão conservadora ou burguesa, eles falam assim, olha, se os trabalhadores querem manter um padrão de vida, então que criem famílias menores, que não procriem tanto, né? Porque se tiver uma família menor, então o salário vai ser repartido a um número menor de pessoas na família, e ao mesmo tempo vai reduzir a oferta de mão de obra, que tende a aumentar os salários. Então os trabalhadores teriam, nessa visão burguesa, uma capacidade de controlar a oferta de trabalho, a oferta de mão de obra, né? E com isso ter ganhos salariais. Marx vai dizer não, o trabalhador não tem esse poder, porque a lei demográfica é criada pelo próprio capital, é o mecanismo do capital, tá certo? Que cria necessariamente uma reserva industrial, um exército de desempregados. Tá? O que faz com que a miséria avance até as profundezas, né, do exército ativo do trabalho e assim por diante. Né? Então, a lei demográfica que leva ao pauperismo, à miséria, ela é inexorável, não tem como os trabalhadores controlarem, né, atenuarem o efeito dessa lei demográfica do capitalismo. Vamos ver outra passagem de Marx. A lei segundo a qual uma massa cada vez maior dos elementos constituintes da riqueza pode, graças ao desenvolvimento contínuo dos poderes coletivos do trabalho, ser associada com um gasto cada vez menor de força humana, essa lei que capacita o homem social a produzir mais com menos trabalho se inverte no meio capitalista. Então, a lei que ele imagina, né, que não atua no capitalismo, seria assim: o homem se associa com mais meios de produção, com mais máquinas, com mais tecnologias, para produzir mais com menos trabalho, né? Quer dizer, com uma aplicação menor de força humana se tem um resultado mais eficiente, né? Então, todo o maquinário, toda a expansão dos meios de produção é para poupar trabalho, servir ao homem e produzir mais riqueza para ele mesmo. Não, isso não ocorre no meio capitalista. E que não são os meios de produção que estão a serviço do trabalhador, mas o trabalhador que está a serviço dos meios de produção. Como lei contrária, quer dizer, quanto mais o trabalho ganha possibilidades e poder, quanto maior a pressão dos trabalhadores sobre seus meios de emprego, mais se tornam precárias a condição de existência do assalariado e a venda de sua força. Então, no capitalismo, o trabalhador está a serviço dos meios de produção, e não o contrário, não são os meios de produção que melhoram a condição do trabalhador. O trabalhador está escravizado pelos próprios meios de produção. Tá? Então, o aumento do poder do trabalho, da capacidade produtiva dele, gera, em contrapartida, mais miséria. Tá? Ok? Aumenta a pressão dos trabalhadores, tá? Aumenta a competição entre eles pelos empregos, tá? A condição de existência do trabalhador se torna mais precária, o salário cada vez menor, tem que vender a força de trabalho por um preço cada vez mais aviltante. Marx escreve: o crescimento das possibilidades materiais e das forças coletivas do trabalho, mais rápido que o da população, se exprime, afinal, em uma fórmula contrária. A população produtiva sempre cresce em proporção mais rápida que a necessidade que tem o capital. Tá? Então, a ideia, né, que as forças coletivas do trabalho, ou seja, os meios de produção, o maquinário, vai crescer mais do que a população, né? Ou seja, ele vai demandar mão de obra mais do que o crescimento demográfico, que é a oferta de mão de obra. Isso de fato não ocorre, porque existe uma lei demográfica do modo de produção capitalista, diz Marx, que faz com que sempre a população produtiva cresça mais que a necessidade que o capital tem dessa população. Então sempre há esse exército de desempregado, o capitalismo é capaz de gerar cada vez mais trabalhadores, né? Aumenta a competição entre eles e a miséria é cada vez maior. É isso que Marx está dizendo na passagem. Voltando ao tema da taxa de lucro, e que são os artifícios ou estratagemas, né, que o capital utiliza para sustentar a taxa de lucro. Um deles, nós estamos vendo, está associado a essa miséria crescente do trabalhador, essa compressão do nível de salários. Tá? Então, como resposta à tendência da taxa de lucro, né, que está associada ao aumento da produtividade do trabalho, porque se combina com mais capital, então aumenta a composição orgânica, né, aumenta o capital constante sobre o capital variável. O processo é intensivo em capital, é poupador de mão de obra, então aumenta a composição orgânica. Tá? Okay? Essa seria esse aumento da composição orgânica levaria à queda da taxa de lucro.
essa tendência é compensada pela queda do nível de salários, ou seja, pelo aumento da taxa de exploração. Muda-se técnicas de produção, introduzem máquinas poupadoras de mão de obra, tá? Aumenta a relação entre capital e trabalho empregado, há cada vez mais capital constante, né, por capital variável empregado, aumenta a composição orgânica do capital, mas o efeito sobre a taxa de lucro é compensada pela queda de salários. Tá? Então, há um contingente de desempregados que forçam a queda salarial, há um mecanismo demográfico que garante que, por mais que haja a expansão do capital, o aumento da composição orgânica, a introdução de maquinários, etc., a taxa de lucro consegue se sustentar pela queda, pelos mecanismos que forçam a queda salarial. Marx introduz também uma análise setorial. Tá? Ele fala assim, olha, parece que convém aos interesses de cada capitalista, tá? Aumentar a composição orgânica do capital e, ao mesmo tempo, reduzir as taxas de salário de forma a manter a taxa de lucro. Qual é o resultado desse comportamento individual para o sistema como um todo? Aí o Marx vai dizer que surge aí um desequilíbrio setorial. Tá? Porque ele fala, olha, com a queda de salários e da massa salarial relativa, há um problema no setor de bens de consumo, porque cai a demanda dos trabalhadores para esses bens de consumo. Então, acaba afetando um setor da economia que se propaga a outros setores. Tá? Marx imagina a sociedade como estando dividida em setores. Basicamente, um setor produtor de bens de consumo salarial, dos assalariados, e um setor produtor de bens de capital. Então, a queda de salários comprime a demanda, né, no setor produtor de bens de salário, né, e reduz a demanda desse próprio setor, né, no setor produtor de máquinas ou de bens de capital. Então, se tem uma crise no setor bens de salário que se propaga no setor de bens de capital, a crise provocada pela queda de salários, né, dado esse mecanismo demográfico. No capítulo 17, Marx explica as variações na relação da grandeza entre mais-valia e o valor da força de trabalho. Tá? Ele vai explorar os fatores que determinam a taxa de mais-valia. Ele fala que a mais-valia é resultante de 3 circunstâncias, né? A duração do trabalho, a intensidade do trabalho e a produtividade do trabalho. E vamos ver a relação entre essas variáveis, duração, intensidade e produtividade, e a taxa de mais-valia. Tá? E aí ele faz uma análise muito interessante. Primeiro, a relação entre mais-valia e produtividade do trabalho. Marx diz, dada a duração e a intensidade do trabalho, como varia a mais-valia em razão da produtividade do trabalho? Primeiro, eu gostaria de explicar o seguinte, o que é intensidade e o que é produtividade? Qual é a diferença? A intensidade do trabalho é o ritmo do trabalho. Note que o valor, né, gerado pelo trabalho, que é aquela quantidade de substância social, que é o fundamento do valor, depende, a principal variável é o número de horas de trabalho. Então, mas é número de horas de trabalho para um dado grau de intensidade. O que é um trabalho mais intenso? É um trabalho que ocorre num outro ritmo. Por exemplo, combinando mais ferramentas, mais meios de produção, mais maquinário, aumentando a velocidade das máquinas, isso, ou aumentando o controle, tá, da atuação do trabalhador na linha de montagem, você pode aumentar o ritmo de trabalho. É isso que é aumento da intensidade do trabalho. Então, significa que em cada hora de trabalhada se gera mais valor. Essa é a ideia de intensidade. E a ideia de produtividade? Ora, a ideia de produtividade é o resultado do trabalho. Quer dizer, em uma hora você produz 3 unidades do produto, se for mais produtivo vai produzir 4 unidades do produto. Tá? Veja que o valor de uma hora não se altera. Como tem mais produtos, ele se distribui por mais produtos. Então você pode reduzir o valor unitário, mas o valor da produção total, ele não se altera. A intensidade do trabalho altera o valor. O valor por unidade de hora trabalhada pode ser alterado, ou a quantidade de trabalho abstrato, a quantidade medida de trabalho abstrato, se altera por hora, né, se altera de acordo com a intensidade do trabalho. Já a produtividade, ela não altera o valor horário, tá? Altera o volume. Quanto mais produtivo, mais unidades se produz. Altera o volume, altera o número de unidades em que esse valor se distribui, mas não o valor horário. Tá? Então, temos a variável intensidade e agora a variável produtividade. Vamos ver essa análise de Marx. Né? Então, primeiro,
fixa a duração e intensidade e produz variação na produtividade do trabalho. O Marx remete a leis que, segundo ele, foram estabelecidas por Davi Ricardo. A lei número 1 diz: a jornada de trabalho de uma dada grandeza produz sempre o mesmo valor, quaisquer que sejam as variações na produtividade do trabalho. Tá? Então, jornada de trabalho é um tempo de trabalho, produz o mesmo valor. Então, o valor não é alterado pela produtividade do trabalho. A produtividade faz com que o valor se distribua a um número maior de unidades, né? De unidades de produtos, né? Tá certo? O valor se distribui a uma quantidade maior de produtos, mas o valor de uma hora de trabalho, de uma jornada de trabalho, não se altera, com variações na produtividade. Essa é a lei número 1. É isso, significa isso, né? É possível que, em uma determinada duração, o trabalho produza 2 ou 3 vezes mais coisas materiais. Se a produtividade aumenta, o valor da força de trabalho diminui. Né? Por que o valor da força de trabalho diminui? Porque o que é o valor da força de trabalho? São os produtos da cesta básica, né? Que se consumida, leva ao nível de subsistência. Né? Então, se aumenta a produtividade, o preço de cada item, o valor de cada item na força de trabalho fica menor. Né? Então, o próprio valor da força de trabalho diminui. Né? Porque a cesta básica vale mesmo, então vale menos. Então, o aumento da produtividade diminui o valor da força de trabalho, tá? Porque diminui o valor da cesta básica. Por quê? Porque você produziu mais, distribuiu mais o valor, que é constante por hora trabalhada, no número maior de unidades. Então, diminui o valor de cada unidade. Portanto, as coisas que compõem a cesta básica, cada uma individualmente, e a cesta em si, vale menos. Então, diminui o valor da força de trabalho e o aumento da produtividade. Mas a jornada de trabalho em questão continua produzindo o mesmo valor. Então, produz o mesmo valor, mas não a mesma quantidade de coisas. Ok? Eu acho que está bem claro isso. Né? Vamos à segunda lei. A mais-valia e o valor da força de trabalho variam em sentido inverso. A mais-valia varia no mesmo sentido que a produtividade do trabalho, mas o valor da força de trabalho varia no sentido inverso. Mais-valia, o valor da força de trabalho. Sim, porque se diminuir o valor da força de trabalho, para uma dada jornada de trabalho, aumenta o trabalho excedente, aumenta o chamado trabalho não pago. Porque com um número menor de horas de trabalho, o trabalhador já paga, né, o valor da sua força de trabalho. Portanto, aumenta a mais-valia. Então, ele trabalha mais no chamado trabalho não pago. Né, trabalho excedente, trabalho para o capitalista. Né? Então, a mais-valia e o valor da força de trabalho variam em sentido inverso. Quando diminui o valor da força de trabalho, aumenta o excedente, aumenta a mais-valia. Aí diz a segunda lei, a mais-valia varia no mesmo sentido que a produtividade do trabalho. Sim, porque se aumentar a produtividade, diminui o valor da força de trabalho, portanto aumenta a mais-valia. Mas o valor da força de trabalho varia no sentido inverso. Sim, se aumentar a mais-valia, significa o quê? Né? Que o trabalho necessário, né, ele é cumprido num turno menor. Então, o trabalhador trabalha um número menor de horas para pagar a sua própria força de trabalho. Então, a mais-valia e a força de trabalho variam no sentido inverso. Quanto menor o valor da força de trabalho, maior a mais-valia. Essa é a segunda lei. Está bem claro. Vamos à terceira lei. O aumento ou a diminuição da mais-valia é sempre um efeito e nunca a causa da diminuição ou do aumento paralelos do valor da força de trabalho. Então, varia a força de trabalho, dada variações na produtividade, varia o valor da força de trabalho, e isso produz variações na mais-valia, como efeito, não como causa. Não é um aumento ou diminuição da mais-valia que altera o valor da força de trabalho. Pelo contrário, é o valor da força de trabalho, fixada a jornada, que produz, se esse valor diminui, produz um aumento da mais-valia, se esse valor aumenta, produz uma redução desta mais-valia. Portanto, é isso. Né? Suponha que a parte da jornada de trabalho em que o trabalhador não é pago, né, que trabalha para o capitalista, aumente ou diminua. Tá? Isso é produzido por variações no valor da força de trabalho. É isso que diz a terceira lei. O aumento ou diminuição do sobretrabalho, desse trabalho não pago, do trabalho excedente, é um efeito e não a causa, né, de variações no valor da própria força de trabalho. Então, está muito clara a terceira lei. Então, é importante, na identificação dessas leis, separar sempre o trabalho necessário e o sobretrabalho. Tá? O sobretrabalho é aquilo que o trabalhador trabalha para o capitalista, que é o trabalho não pago. Tá certo? A mais-valia é o valor, quer dizer,
Uma coisa é em tempo, outra coisa é o valor associado a esse tempo de trabalho excedente, tá? Variações do trabalho necessário é que produzem, né, que são as causas, né, de aumento ou diminuição do sobretrabalho, ou seja, da mais-valia. Então, é sempre variações no trabalho necessário, que é variações no valor da força de trabalho. Isso que produz aumento ou diminuição da mais-valia, né? Então, se ele diminui, aumenta a mais-valia, se ele aumenta, diminui a mais-valia. Tá? Esse trabalho é necessário, é medido pelo valor da força de trabalho. Então, esse trabalho necessário pode ser computado em horas de trabalho, ou em termos de valor, é o próprio valor da força de trabalho. Outra análise dele, e se aumentássemos a duração do trabalho, que tem a ver com a chamada mais-valia absoluta, como nós vimos, né? Aí ele fala que essa terceira lei não seria mais válida, porque variações do trabalho excedente estariam relacionados com a própria jornada de trabalho, com a duração da jornada de trabalho, não com variações do valor da própria força de trabalho. Então, nesse sentido, a terceira lei deixa de ser válida. Segundo Marx, Ricardo não percebera que as três leis só valem quando se supõe fixa a extensão da jornada e a intensidade do trabalho. É claro, por essas três leis eu havia fixado a jornada de trabalho, né, a extensão da jornada de trabalho, que Marx fala em jornada de trabalho de 12, 14 horas no século XIX, coisas realmente dramáticas, as pessoas mal tinham tempo de dormir, né? Então, as leis de Ricardo supõem a jornada fixa e também supõem a intensidade do trabalho, novamente a intensidade, né? É o valor gerado por hora de trabalho, como eu tinha explicado, tá certo? Por que Ricardo não trabalha com a intensidade do trabalho? E por que Marx vai levar em conta essa distinção entre produtividade, intensidade, né? Porque o Marx separa o nível dos preços, que seria a taxa de lucro, e o nível dos valores, que seria a taxa de mais-valia. Nessa separação entre valor, entre mais-valia, né, como medida do valor excedente, e o próprio lucro, que é medida de preço, tá? A expressão monetária do retorno da atividade do capitalista, o lucro, né? A extração de excedente de valor, né, do trabalhador é mais-valia, medida em valor. Então são coisas diferentes. Ricardo teria confundido lucro com mais-valia. Vamos agora, estabelecida a distinção entre lucro e mais-valia, né, entre produtividade e intensidade, vamos ver a relação entre mais-valia e intensidade do trabalho. Vamos fixar a duração e a produtividade. Como a mais-valia varia em função da intensidade do trabalho. Então, novamente, o trabalho mais intenso ele produz mais valor por hora trabalhada, né? Então, veja, se aumentar a intensidade do trabalho, ele vai produzir mais bens materiais, mas produz mais valor. O trabalho mais intenso, em geral, ele é mais produtivo também. Então, ele produz mais bens materiais, mas ele produz mais valor. Então, determinada jornada de trabalho tem mais valor, tá? Tem mais bem, mas tem mais valor. Quer dizer, a soma total dos valores desses bens crescem. Tá? Então, nesse caso, o que pode acontecer? A mais-valia e o valor da força de trabalho pode variar no mesmo sentido. Tá? Porque o que pode acontecer? Né? Pode aumentar a mais-valia, tá? Fixado um determinado tempo, né? Aumenta a mais-valia porque se gera mais valor naquele tempo, né? Tá? E fixado o tempo do trabalho necessário, gera-se mais valor, porque aumenta o valor da força de trabalho, tá certo? Né? Pode ser que aumente o valor da força de trabalho. Por quê? Porque aqueles bens, novamente, aqueles bens que compõem a cesta básica do trabalhador, como eles são produzidos de uma maneira mais intensa, eles agregam mais valor, então eles valem mais aqueles bens. Portanto, aumenta o valor da força de trabalho. Então, aumenta ao mesmo tempo a mais-valia, porque cada hora de trabalho excedente vale mais, e aumenta o valor da força de trabalho, não porque o trabalhador fique em melhor condição. Tá? Não estou dizendo que está aumentando a riqueza dele, mas estou dizendo que o valor da cesta básica do trabalhador vale mais, porque ela é produzida com trabalho mais intenso. Então, nesse sentido, mais-valia e valor da força de trabalho pode variar na mesma direção. Okay? Então, é isso que explica. O crescimento da intensidade do trabalho produz mais valor, tá? E produz mais bens materiais. Tá? Então, tem uma diferença entre o efeito da produtividade e o efeito da intensidade. Tá? Aqui está o comentário do Arrow, muito interessante, sobre essa distinção que Marx oferece entre intensidade
e produtividade, que para mim está muito claro, né? Que a medida do valor depende do tempo de trabalho por uma dada intensidade. Alterando a intensidade, altera-se o valor por unidade de hora trabalhada. E a produtividade tem a ver com o resultado da produção, né? O número de unidades produzidas por uma dada jornada de trabalho. Vamos ver essa observação de Aron. O trabalho socialmente necessário, que mede o valor, é o trabalho social, em certo grau de intensidade, porque na redução dos trabalhos qualitativamente diferentes à unidade do trabalho socialmente necessário, intervém também a redução das diversas intensidades do trabalho praticado nas diversas empresas, com uma média de intensidade. Então, o trabalho socialmente necessário é dado uma média de intensidade entre todos os setores, né? Por conseguinte, se tal empresa impõe uma intensidade suplementar do trabalho, por exemplo, uma aceleração do ritmo do trabalho em cadeia, ela conseguirá um ganho suplementar, não só em bens produzidos, mas em valores, porque quando a empresa aumenta o ritmo, está aumentando a média, tá? Então, além dela produzir mais, né, então tem um ganho em bens produzidos, mas também tem um ganho em valores, porque o trabalho é mais intenso. Resulta que essa variação simultânea do valor da mais-valia do valor da força de trabalho, que acaba ocorrendo nesse caso, né, só vale de maneira diferencial, ou seja, se todas as empresas impuserem, continuando, a intensidade do trabalho, graças à qual uma empresa conseguiu uma mais-valia suplementar. A partir desse momento, o valor suplementar desaparece, porque daí voltamos ao caso em que o crescimento da produtividade diminui o valor da força de trabalho. Em outras palavras, o fator intensidade é apenas um fator diferencial, enquanto o fator produtividade do trabalho, que analisamos no início, é um fator fundamental, de tal maneira que a variação, em o mesmo sentido da mais-valia do valor da força de trabalho, no caso da intensidade, é no fundo apenas uma espécie de complicação ou de sutileza suplementar introduzida na análise por Marx, em uma fase de interesses essencialmente científicos e não modifica a perspectiva geral sobre o sistema. Tá? É porque, assim, a intensidade, ou o próprio conceito, né, de valor como substância social, com o número de horas socialmente necessárias, né, tá certo, para produzir o bem, isso tem a ver com a média. Né? Então, se a alteração é setorial, é só numa unidade da fábrica, pode não alterar muita média. Né? Então, o trabalhador, então o capitalista, ao ser mais intenso, ele também é mais produtivo, então ele produz mais, mas isso no começo tem pouco impacto no valor, porque é apenas uma coisa diferencial. Na medida que essa intensidade se propaga no sistema, o próprio valor varia, o que faz com que finalmente a mais-valia, o valor da força de trabalho, caminha no mesmo sentido, mas de fato tem essa diferença, porque a produtividade é imediata, né? Um setor que é mais produtivo, né, uma fábrica mais produtiva, isso repercute imediatamente em termos de unidades produtivas. E a fábrica sendo mais intensa, embora tenha um impacto produtivo, essa intensidade que afeta o valor tem que ser um trabalho, tem que ser uma média social. Essa intensidade tem que se disseminar entre diversos setores da economia para que afete a própria definição do valor. Tá? É nesse aspecto que Aron chama atenção, sobre esse aspecto que ele chama atenção nessa passagem. Vamos ver a relação entre mais-valia e duração do trabalho. Então, dada a produtividade e intensidade constantes, qual é o efeito de variação na duração? Obviamente, aumenta a mais-valia, né? Porque, como produtividade e intensidade é constante, ele fixou o trabalho necessário, portanto, se aumentar a duração, aumenta o trabalho excedente. Então, Marx vai descrever a sua primeira lei, né? A jornada de trabalho se realiza em razão direta de sua duração, tem um valor maior ou menor, variável e não constante. Então, como a produtividade e intensidade está fixa, então, se aumentar a jornada de trabalho, aumenta o tempo de trabalho, aumenta o valor. Né? Maior jornada de trabalho, maior o valor. Tá certo? Ok? Então, a jornada de trabalho mais longa produz mais valor. É um estado bastante óbvio nessa primeira lei. Segunda lei, toda variação na relação de grandeza entre a mais-valia e o valor da força de trabalho provém de uma mudança na grandeza absoluta do sobretrabalho e, por conseguinte, da mais-valia. Então, o aumento da mais-valia é o aumento do sobretrabalho, do trabalho não pago, do tempo que o trabalhador trabalha para o capitalista e não para receber o pagamento pela sua força de trabalho, no valor da força de trabalho, tá certo? Então, se a mais-valia aumenta em relação ao valor da força de trabalho, é porque está gerando mais sobretrabalho. É porque o trabalhador
dedica o número de horas como trabalho não pago, e isso, em termos de valor, se transforma na mais-valia. Então, bastante evidente essa segunda lei. E a terceira lei diz: o valor absoluto da força de trabalho muda somente pela reação que o prolongamento do sobretrabalho exerce sobre o grau de desgaste dessa força. O movimento inteiro, em seu valor absoluto, é um efeito e nunca a causa de um movimento na grandeza da mais-valia. O que ele está dizendo é o efeito, né, sobre o valor da força de trabalho, é que é o seguinte: se aumentar muito a jornada de trabalho, o trabalhador ele adoece muito fácil, ele se desgasta muito. Então, o valor necessário, né, então, o valor, a cesta básica, né, o valor da própria força de trabalho sofre variações porque a mão de obra fica mais custosa de ser mantida, né, porque ela se desgasta mais. Tá? Então, a extensão da jornada de trabalho pode ter um efeito no próprio valor absoluto da força de trabalho, porque aumenta esse desgaste do trabalhador, tá certo? Ok? Então, veja, ele fala assim, é um efeito de um movimento na grandeza da mais-valia. Então, a grandeza da mais-valia aumentou, porque aumentou a jornada de trabalho, e isso, como efeito, pode impactar o próprio valor absoluto da força de trabalho pelo desgaste do trabalhador extenuado, submetido a jornadas muito extensas. É o que diz esta terceira lei. Conclusões gerais dessas leis, né? Quando se toma a intensidade e a produtividade como fatores constantes, o que determina o valor produzido em uma jornada de trabalho é, obviamente, a duração dessa jornada. O que determina a relação entre o trabalho necessário e o sobretrabalho, ou trabalho excedente, é o valor da força de trabalho, a duração prioritária do trabalho necessário, né? Então, dada a jornada, aí olha o tamanho, o tempo, né, do trabalho necessário, né? Então a diferença é o sobretrabalho, tá? Ok? Ou o trabalho não pago. Ok. Então, pode-se aumentar a mais-valia prolongando a jornada de trabalho, né, na estratégia da mais-valia absoluta, ou então se altera a mais-valia alterando o valor da própria força de trabalho. Marx escreve: o valor absoluto da força de trabalho só pode ser modificada pelas repercussões do prolongamento do sobretrabalho sobre o grau de desgaste dessa força. Então, fixando, né, o valor da cesta básica, tá certo? Fixando a intensidade, a produtividade, o próprio prolongamento, né, do sobretrabalho pode afetar o valor absoluto da força de trabalho, porque gera mais desgaste da força trabalhadora. É isso. Vamos terminar esta aula lendo uma passagem do livro do Yarron, que temos explorado bastante neste curso sobre Marx, o Marxismo de Marx, do Raymond Aron. Vamos dar uma olhada na primeira seção do capítulo 11, onde Aron, esse grande sociólogo, né, discorre sobre a ideia da mais-valia. Vamos ler o que ele escreve. Para quem se interessa pela filosofia econômica de Marx, ou mesmo pela relação entre filosofia e economia, a ideia da mais-valia, como eu chamo de mais-valor, é central. De fato, é a teoria da mais-valia que permite opor à realidade do capitalismo a representação que dela se dão os capitalistas. Pois bem, essa oposição entre a realidade e a tomada de consciência é a ideia filosófica vinda do pensamento da juventude, que domina ainda o capital e lhe abre lugar no conjunto da empreitada intelectual de Marx. Por outro lado, é também a teoria da mais-valia que permite ligar uma à outra a teoria econômica e a história. É ela que permite dar uma definição economicamente rigorosa das relações de produção. As relações de produção com efeito são caracterizadas basicamente pela relação que existe entre o detentor dos meios de produção e os trabalhadores, quer dizer, pelas diferentes modalidades da mais-valia e da apropriação da mais-valia através da história. Assim, então, é ainda a teoria da mais-valia que permite que se ponha em seu lugar o capitalismo na história dos regimes econômicos e, por conseguinte, ligar a análise econômica de um regime, entre outros, à história universal dos regimes econômicos. Uma das fórmulas possíveis da visão histórica global de Marx seria, então, esta. O que dominou toda a história humana, desde o fim da comunidade primitiva, foi a apropriação por uma minoria da mais-valia fornecida pelo trabalho humano. Portanto, é a modalidade da apropriação da mais-valia que caracteriza cada regime econômico. A modalidade característica do capitalismo, como vimos, é o salariado. Modalidade, ao mesmo tempo, mais acentuada e menos visível,
já que na apropriação da mais-valia, em regime capitalista, tudo se passa aparentemente dentro da liberdade e da igualdade. Dentro da liberdade, porque o trabalhador está livre para vender ou não sua força de trabalho no mercado. Dentro da igualdade, porque ele vende efetivamente sua força de trabalho, isto é, sua força de trabalho pelo valor das mercadorias necessárias para o sustento da vida do operário e de sua família. Por último, é a teoria da mais-valia que serve como fundamento para o conjunto da construção teórica de Marx, pois o regime capitalista só funciona na medida em que ele gera mais-valia, e são as variações da taxa de mais-valia e da taxa de lucro que determinam provavelmente os ciclos no interior do capitalismo e, em todo caso, que determinam a evolução irreversível do capitalismo em direção à sua própria destruição. Insistir quanto a essa significação maior da teoria da mais-valia, porque ela se evidencia em uma certa maneira de se ler e de se interrogar o capital. Ela fica evidente na interrogação filosófica de Marx na teoria econômica. No entanto, para um puro economista, por exemplo, para uma discípula de Keynes, como John Robson, tem-se perfeitamente o direito de considerar que a teoria da mais-valia, tal como a expus, tem apenas um papel secundário na análise teórica da economia. Pode-se considerar tratar-se somente de uma maneira um tanto curiosa de designar o que se chama hoje de valor adicionado. Para compreender o que significa esse conceito de valor adicionado, basta considerar uma empresa, digamos a Renault, que fabrica automóveis. Para fabricá-los, ela é obrigada a comprar máquinas, aço, diversos tipos de matéria-prima, procedendo então a um conjunto de compras de outras empresas. Por outro lado, a empresa Renault precisa comprar, para falar em termos marxistas, força de trabalho, isto é, pagar salários a um determinado número de operários. O conjunto das despesas de produção da Renault O conjunto das despesas de produção da Renault é constituído pelas compras aquelas outras empresas e pelos salários. É o que Marx chama de capital constante e de capital variável. As usinas Renault, a cada dia, produzem um certo número de automóveis. O valor desses automóveis é superior ao total das compras feitas pela Renault às outras empresas, somando os salários pagos. A diferença entre as despesas de produção da empresa considerada e o valor das mercadorias que esta empresa coloca no mercado mede o valor adicionado. Se não houvesse diferença, a empresa não poderia funcionar, porque faliria. A chamada taxa sobre o valor adicionado é um imposto que incide somente sobre a diferença entre as despesas efetuadas pela empresa e o valor final da produção. Pode-se dizer que a teoria marxista da mais-valia é apenas uma maneira especial de designar o que hoje chamamos de valor adicionado. Essa maneira especial refere-se simplesmente a esse suplemento, o valor adicionado, que, segundo a análise marxista, é tirado apenas dos salários, em vez de ser o resultado global do conjunto da produção organizada. Traduzindo como valor adicionado à mais-valia, entra-se na conceituação contábil da economia moderna e pode-se retomar toda uma parte das análises marxistas, fazendo abstração daquilo que mais interessava a Marx, ou seja, a ideia segundo a qual a mais-valia, o valor adicionado em uma empresa, vem unicamente do capital variável, isto é, unicamente do trabalho humano, e é tirada exclusivamente dos salários. Esses salários são justos segundo a lei do valor-trabalho, justos em um regime em que a força de trabalho é uma mercadoria. A partir daí, temos toda a filosofia de Marx, ou seja, a teoria da mais-valia, que é fundamental para uma interpretação filosófica do pensamento marxista, pode ser considerada secundária em uma leitura estritamente econômica de O Capital, feita nos dias de hoje por uma discípula de Keynes como John Robson. Mas, por enquanto, guardemos a interpretação da economia marxista à luz da filosofia de Marx, ou ainda, da compreensão das implicações econômicas da filosofia de Marx. Por isso, continuarei, muito legitimamente, a tomar como centro a análise da teoria da mais-valia, apesar do que possa pensar um economista profissional de hoje. Diga-se entre parênteses, é bom ver que um autor pode ainda ser lido de duas maneiras um século mais tarde. Uma leitura pode ser feita com relação ao que parecia essencial a esse autor. É a leitura que tento aqui, não procurando sugerir o que é essencial no pensamento de Marx, para nós, mas o que Marx, na época em que viveu e pensou, considerava essencial. Outro método de interrogação, que não é ilegítimo, se for claramente reconhecido, consiste em interrogar um autor do passado com relação ao que nós hoje consideramos fundamental em sua obra. Mostrarei como a teoria econômica da mais-valia se transforma em uma sociologia do desenvolvimento do capitalismo. Com efeito, cooperação, manufatura, divisão do trabalho, maquinismo se tornam, ao capital, processos sucessivamente empregados pelos capitalistas para aumentar a mais-valia relativa.
Esses processos são, ao mesmo tempo, etapas sucessivas do desenvolvimento técnico e econômico do regime capitalista. Colocado o mecanismo da mais-valia, Marx analisa de uma maneira que hoje chamaríamos de sociológica as transformações incessantes da economia e acentua uma característica maior do regime econômico capitalista, que permanece verdadeiro hoje, como era um século atrás, ou seja, a alteração incessante das condições de produção, o renovamento incessante das máquinas e da organização do trabalho. Marx simplesmente pega essa característica do regime capitalista, da luta pela mais-valia relativa, que, aliás, é uma explicação parcialmente verdadeira, e tenta, ao mesmo tempo, mostrar que no regime capitalista, essa alteração incessante das condições de produção se dá em detrimento dos operários, pelo fato de se lançar perpetuamente no mercado um excedente de trabalhadores que não encontra emprego e que, em consequência, sustenta-se permanentemente um exército de reserva industrial. Tá bom? Então, essa é a nossa videoaula. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Até lá, então. Um abraço a todos. Bom estudo.